Pronto. O edital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Educação, ele é um edital que está com inscrições abertas. Então, a preparação para uma seleção de mestrado, ela vai começar pela análise de edital. Então, para vocês, eu quero perguntar e também que vocês reflitam na seguinte pergunta: quando você se depara com o edital abriu, como você se sente quando se depara com o edital de seleção para mestrado? Quando você soube da notícia, né, para quem vai fazer essa seleção, como você se sentiu? Qual veio o edital? É desesperado? Não, estou tranquilo, eu sei que agora vai. Então, reflita sobre essa pergunta e também, se quiser compartilhar, coloca aqui no chat. E outro ponto, que foi um dos erros, inclusive, que eu cometi quando eu estava me preparando para a seleção de mestrado, foi que eu só comecei minha preparação quando o edital abriu e eu foquei apenas no edital, que é um dos pontos. O edital, ele é um guia, mas para a nossa preparação, a gente tem que utilizar além do edital. E esse edital, ele vai apontar justamente isso, essa necessidade de buscar mais informações, embora ele seja muito completo, mas há essa necessidade. Então, vamos lá. O programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul torna público o edital de seleção para os cursos de mestrado e doutorado em educação. Isso aqui já é interessante porque muitos programas eles já fazem essa separação. Tem o edital de mestrado e tem o edital de doutorado. Então a gente tem que ter mais atenção quando for fazer a leitura, para não confundir o que é necessário para quem vai fazer a seleção de mestrado e o que é necessário para quem vai fazer a seleção de doutorado. Então, ele já coloca aqui modalidade presencial para ingresso no período letivo 2025.2. Então, o que que acontece? Você vai passar pelo processo seletivo agora, nesse primeiro semestre, e a matrícula e o início das atividades letivas, tão logo você seja aprovado, é no segundo semestre. Então, você vai sempre ver isso nos editais. 2020, por exemplo, quem começou o mestrado em 2025. Então, o edital ele vai abrir em 2024. Então, há essa questão. Então, normalmente você presta a seleção em um semestre para começar no outro semestre. Então, será regido pela Resolução 15/2023 do CONS, pelas normas e procedimentos neste edital, e conduzido pelas comissões de avaliação de linha de pesquisa, seguindo-se os prazos descritos no cronograma do processo seletivo. Então, já atentem-se a esses prazos. Por exemplo, hoje alguém me perguntou se esse edital já havia fechado. Não, o edital ele está aberto até o dia 7 de abril. Então, já vejam isso. Às vezes a gente não dá importância a esses prazos, mas muitas pessoas talvez elas não se inscrevam porque elas pensam que até encerrou, porque não se atentam a isso, a essas informações. Então, ele vai trazer as disposições gerais, ou seja, quem pode participar dessa seleção. O único requisito é que seja portador de diploma do curso de graduação. Não há uma limitação por área. Então, qualquer pessoa de qualquer área, ela pode fazer um mestrado em educação. Não necessariamente precisa estar vinculado a essa área, tá? Não tem essa limitação. O requisito é diploma de curso de graduação para candidatos ao curso de mestrado. Então, na minha fala, eu vou focar aqui sempre no curso de mestrado, tá? Mas se tiver alguém aqui do doutorado, também comenta aqui, tá? Porque aí eu dou mais atenção, mas eu vou focar aqui no que diz respeito ao mestrado. Então, vai trazer informações em relação à duração e funcionamento do curso de mestrado, quanto ao curso de doutorado, carga horária dos cursos, quantidade de créditos, disposto no regimento. Cada programa de mestrado, ele tem um regimento. Cada edital, ele tem regras próprias que irão mudar de um programa para outro. Então, ele já traz esse alerta, porque a gente não deve se prender unicamente ao edital. E às vezes, Lene, mas isso daqui não me importa, eu quero passar no mestrado. Só que é interessante que você vá em busca dessas informações. Por quê? Porque essas informações aqui, muitas vezes, elas tranquilizam você. Porque às vezes você fica, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer a disciplina? Será que eu vou gostar? Como é que tem bolsa? Então, tudo isso você vai conseguir saber de fato
é através do estudo do programa. Então, às vezes, eu até recomendo, olha, vá no programa, faça o estudo, porque se tranquiliza e às vezes te deixa mais seguro e confiante para tentar a seleção. Quando você já sabe a dinâmica de que funciona, quais serão as disciplinas que você vai cursar, qual a ementa, quais são os autores, porque isso gera uma afinidade. Ele tem uma série de anexos aqui, por isso que ele é tão extenso. Ele tem 64 páginas, então já trouxe os anexos dentro do próprio edital. Então, a gente vai ter aqui o cronograma, quadros de vagas, a bibliografia para o projeto de pesquisa, ficha de inscrição, instruções de formatação do projeto de pesquisa para mestrado, para o doutorado, para a elaboração do memorial, barema para avaliação do currículo, instruções de formatação para elaboração do memorial, sobre processo de transição, formulário de solicitação de recursos, composição das comissões de seleção por linha de pesquisa, orientações e normas para concessão de isenção e requerimento de solicitação de isenção. A primeira leitura, quando você vai fazer em um edital, é sempre uma leitura na íntegra, tá? Então, você vai ler ele de ponta a ponta, porque para que não passe informações percebidas, para que depois você volte e realmente vá focar em cada uma das seções do edital. Principalmente por ser um edital que ele traz vários detalhes, mas você também vai observar que há informações que elas vão se repetir. Então, a oferta e a reserva de vagas obedece à disponibilidade de orientação do corpo docente, segundo cada linha de pesquisa. Não vou me atentar a isso agora, porque há um momento quando ele vai trazer essa relação de docentes e das linhas de pesquisa. Então, o programa, ele disponibilizará um total de 117 vagas, sendo 64 para o mestrado e 51 para o doutorado. Do número total de vagas neste edital, 26 vagas de mestrado e 26 vagas e 23 vagas de doutorado são pertencentes a grupos sociais. Ele vai especificar aqui mais à frente. Aqui ele vai trazer no item 2 sobre sistemas de ingresso, aquilo que vai respaldar, né, a construção desse edital. Então, todo candidato concorrerá pelo sistema de ampla concorrência e também ao sistema de reserva de vagas, que deverá assinalar o grupo social pelo qual pretende concorrer à reserva de vagas. E o sistema de reserva de vagas, então, pessoas pretas ou pardas, pessoas indígenas, pessoas quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas surdas, pessoas travestis e transexuais, pessoas refugiadas ou com visto humanitário, pessoas migrantes em condições de vulnerabilidade social. Então, neste edital, ele traz essa separação. E, inclusive, os critérios de avaliação, eles serão diferentes para quem pertence ao sistema de reserva de vagas. Então, é interessante você analisar, porque caso você pertença a um desses grupos, é melhor você ir pelo sistema de vagas, porque os critérios, eles são diferentes, inclusive, quanto às notas classificatórias, tá? Então, ele vai ter essa separação. Então, será considerado pessoa por deficiência, vai trazer aqui o que é que vai ser considerado, e as inscrições. A partir do dia 8 do dia 27 de março até 11h59 do dia 7 de abril, exclusivamente por meio do endereço eletrônico. Outro ponto que é relevante. Então, eu sempre recomendo, não deixe para o último dia, porque o que que acontece? É um sistema online. Então, pode acontecer, o que normalmente acontece é que o sistema trava. E a gente não pode contar com prorrogação. Não conte com prorrogação de edital. Claro que alguns prorrogam, mas não conte com isso. Dia 6 de abril, toda a sua documentação ela tem que estar pronta, para que no máximo até o dia 7 de abril pela manhã você submeta, de não deixar para tarde, à noite, porque normalmente onde há esse congestionamento. Então, essa é uma das etapas em que, inclusive, é a primeira etapa e que você não deve deixar para a última hora. O que que acontece? Você vai preparar seu projeto, prepara o memorial, o barema, aí vai organizar a documentação para inscrição. Só que, tão logo como ela é a primeira etapa, e ela é uma etapa eliminatória, você tem que já organizar toda a sua documentação, inclusive para verificar se você tem tudo aquilo que é pedido da parte da documentação pessoal. A inscrição para a seleção para o curso de mestrado deve ser acompanhada da inserção de seguintes documentos na plataforma virtual, exclusivamente em formato PDF. E aí vai trazer aqui toda a relação, então, documento de identificação com foto, diploma de graduação, ou documento que comprove a conclusão do curso de graduação, ou ainda que indique a previsão de colação de grau, porque você está na graduação, está no último semestre da graduação, você pode se inscrever. Só que no ato da sua matrícula, você precisa comprovar que você concluiu. Você tem que apresentar essa declaração de conclusão do curso de graduação. O histórico escolar, currículo atualizado da plataforma Lattes. Aí você me diz, Lene, eu não tenho um currículo tão bom,
Mas então, você esquece o currículo. Não é assim. Ainda que o seu currículo ele não vá pontuar tanto, mas ele precisa estar atualizado e até adequado à seleção que você vai se candidatar, ou incluindo uma linha de pesquisa, incluindo o idioma, incluindo um evento científico, incluindo a participação em um curso. Então, há várias formas de você atualizar o seu currículo. E a gente vai analisar também o baremo, aquilo que é pontuado. Um memorial descritivo, ele vai trazer aqui a quantidade de páginas, entre 5 e 8 páginas. Se você fizer 4, você pode ser eliminado. Há um limite, ele coloca entre 5 e 8 páginas, incluindo, inclusive, as referências bibliográficas. Em expresso acordo com instituições de formatação constantes no anexo sétimo deste edital. O anteprojeto de pesquisa em formato PDF entre 8 e 10 páginas. É 11 páginas? Não, gente, é 10 páginas, tá? E aí, na regra de formatação, e que siga rigorosamente as regras de formatação. E ele vai ressaltar aqui que não pode ter marcas de autoria, nem no corpo do texto, nem nas propriedades do artigo, nem no nome do arquivo ou referências bibliográficas. E a identificação de autoria de arquivo do anteprojeto configura quebra de anonimato e resultará na não homologação da inscrição do candidato e exclusão do processo de seleção. Então, você fez o projeto de pesquisa perfeito, mas se você, de alguma forma, não mudou as propriedades do arquivo e deixou seu nome, pode resultar na eliminação. Então, a aprovação em uma seleção para mestrado, ela é de detalhes. Então, aqui tem muitas informações e a gente tem que ir olhando, analisando nas entrelinhas, tá? Para que não deixe nada passar despercebido. Porque o primeiro filtro que eles fazem é quanto a isso. A formatação, a obediência aos requisitos, a questão dos critérios de autoria. E aí são consideradas marcas de autoria no corpo do texto a referência explícita do nome candidato, título de TCC, monografia, dissertação, tese, artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos apresentados e eventos, e a referência explícita à vinculação, participação em projetos ou grupos de pesquisa. Por exemplo, você fez o seu TCC, você publicou esse TCC e de repente você usa algum artigo dentro dessas referências. Então, se eles verificarem isso, você pode ser eliminado. Então, a não observância às instruções de formatação sobre fonte, eles recomendam a fonte. Se você usar outra, pode ser eliminado. Tamanho da fonte, espaçamento, margem, tamanho da página do anteprojeto memorial, tal como definidas nas orientações fornecidas no anexo 5 e 7 deste edital, resultará na não homologação da inscrição do candidato e sua consequente exclusão do processo de seleção. Eles detalham muito aquilo que pode eliminar aqui o candidato. E aí, não cabe recurso. Então, às vezes, eu me surpreendo com a quantidade de inscritos que são eliminados do processo seletivo. Então, é uma quantidade grande. Se você analisar resultados de seleções anteriores, quando você vai ver a etapa da inscrição, tem pessoas que às vezes esqueceu de atualizar o currículo, esquece o RG, esquece uma foto 3x4, esquece algum comprovante. E você não tem o que fazer. Então, se você se preocupa só com o projeto, só com o memorial, não, mas é todo o contexto. Então, as falhas, não vai ter como você depois nem entrar com recurso, porque está aqui, gente, está dito no edital, tá? E isso que você deve observar. E é muito interessante aqui esse edital, alguns também eles adotam esses critérios em relação às candidatas mães. Então, que desejam a obtenção de critérios compensatórios na nota do currículo, tal como disposto no item 7.4.1, devem incluir no ato da inscrição cópia da certidão de nascimento, ou, se for o caso, documento de guarda para fins de adoção de cada filho, nos últimos 10 anos, gente. Então, quem foi mãe nos últimos 10 anos vai ter aqui um critério de compensação. Então, isso é muito interessante. Então, alguns editais, eles consideram assim, dos últimos 3, 5 anos, não, e esse considerou foi dos últimos 10 anos. Então, se você teve filho nos últimos 10 anos, você pode aqui apresentar essa certidão para poder ter essa compensação. Os candidatos para o mestrado deverão indicar obrigatoriamente a linha de pesquisa qual se candidato, sendo vedada a troca da linha de pesquisa após a homologação da inscrição. E a apresentação do currículo por brasileiro ou no Brasil em formato diverso do previsto no inciso 5, que é da plataforma Lattes, acarretará em nota zero no quesito currículo. Então, é o currículo que a gente vai extrair da plataforma Lattes. Não é currículo Vitae. Então, tem que ter cuidado, porque algumas pessoas, eu sei que têm dificuldade, às vezes, de gerar esse currículo, mas ele deixa muito claro, tem que ser no modelo da plataforma Lattes, não vai tentar editar. Tem essa opção da gente imprimir direto do edital.
A prestação do memorial descritivo do anteprojeto fora do padrão previsto no item 3.2 acarretará nota zero em seus respectivos quesitos, memorial descritivo ou anteprojeto de pesquisa. E aos candidatos inscritos para o sistema de reserva de vagas deverão submeter um termo de autodeclaração, devidamente assinado junto ao requerimento de inscrição no processo seletivo. Aí ele vai trazer aqui toda a descrição, tá? Específica para esses grupos sociais, candidatos indígenas, candidatos quilombolas, candidatos estrangeiros, candidatos surdos, candidatos travestis e transexuais. E aqui ele vai, aqui, esse item aqui é para a seleção de doutorado, tá? Então, a gente vai focar aqui na seleção de mestrado. Então, todo esse item aqui, o 3.3, é todo destinado à seleção de doutorado. E as etapas elas se repetem, mas alguns critérios eles são diferentes. Memorial. E aí a gente vai para a isenção. A isenção ela também está aberta, se eu não me engano, até o dia 31 de março. Então, ainda dá tempo, né, de você se inscrever sem pagar a taxa de inscrição. E aí, ele vai trazer aqui quais são os critérios para que você concorra, né, a essa isenção. E aqui, olha só, 27 de março até 31 de março, os pedidos de isenção deverão ser efetuados no sistema de inscrição no período de 27 a 31 de março. E as normas gerais do processo seletivo. Ela se divide em duas etapas. E aqui a gente já vê essa divisão em relação à reserva de vagas e ampla concorrência. Reserva de vagas é para quem pertence aos grupos sociais, por exemplo, indígenas, quilombolas, deficientes. Então, sendo ambas de caráter eliminatório para os candidatos inscritos no sistema de ampla concorrência. E classificatório para candidatos inscritos no sistema de vagas. Então, o que pode reprovar você que está se candidatando ao sistema de ampla concorrência não vai eliminar no sistema de reserva de vagas, nas etapas. E se aplica tanto ao curso de mestrado quanto para o doutorado. As linhas de pesquisa designarão suas respectivas comissões de seleção, que serão compostas por, no mínimo, 3 docentes do programa de pós-graduação em educação, os quais acompanharão o processo seletivo e terão como atribuições avaliar o currículo, o memorial descritivo, o anteprojeto de pesquisa, a defesa do anteprojeto de pesquisa e a entrevista, conduzir a sessão de defesa do anteprojeto de pesquisa, realizar a entrevista e proceder à aprovação ou reprovação do candidato. E aqui, os candidatos do sistema de reserva de vagas que atingirem nota final superior à dos candidatos da ampla concorrência na mesma linha de pesquisa e mesmo orientador ocuparão as vagas de ampla concorrência, sendo as vagas reservadas e distribuídas para os candidatos do sistema de reserva de vagas classificados imediatamente na ordem classificatória, na mesma linha de pesquisa no caso do mestrado e orientador no caso do doutorado. Porque essa distribuição aqui, essa ordem classificatória, ela muda para o mestrado e para o doutorado, porque no doutorado é por orientador e no mestrado é por linha de pesquisa. As notas atribuídas para o memorial, anteprojeto, currículo, defesa, entrevista e resultado final serão expressas em algarismos de 0 a 10, e a nota mínima para aprovação final será de 7 para os candidatos do sistema de ampla concorrência e 3 para os candidatos do sistema de reserva de vagas, e que ele vai trazer esse procedimento de verificação dessas autodeclarações, documentos comprobatórios. E aí, a primeira etapa da seleção é a análise do anteprojeto de pesquisa. E essa etapa ela é comum tanto para os dois cursos, né, de mestrado e doutorado. E análise e avaliação do anteprojeto de pesquisa serão realizados por, no mínimo, 2 membros da comissão de seleção da linha de pesquisa, de forma anônima, que atribuirão nota de 0 a 10, conforme os critérios abaixo descritos. Então, vamos lá. O que vai ser avaliado no projeto de pesquisa? A relevância do objeto e problema de pesquisa, a pertinência dos objetivos, a interlocução com os referenciais teóricos indicados pela linha de pesquisa. Ele vai trazer uma relação aqui de obras dentro de cada uma das linhas de pesquisa. Então, quando há essa indicação, a gente tem que dar prioridade a esses materiais. Claro, haverá essa necessidade de complementar, mas qual é a prioridade que você vai utilizar no seu referencial teórico? Serão aqueles que já são indicados dentro da linha de pesquisa. Adequação teórica metodológica às temáticas e abordagens da linha de pesquisa, a possibilidade de orientação do trabalho proposto pelos docentes da linha de pesquisa, a precisão e correção da linguagem. Então, há aqui todo o detalhamento de como esse projeto, né, do roteiro para a elaboração desse projeto, e aí também quanto à formatação. Mas a gente vai estar sempre voltando, quando você vai fazer um projeto de pesquisa, você tem sempre que voltar, e até mesmo quando for fazer a revisão, se está atendendo a tudo isso. E há 2 pontos aqui que a gente precisa sair do edital.
A gente precisa ir para o programa, que é este ponto aqui: adequação teórico-metodológica às temáticas e abordagens da linha de pesquisa e a possibilidade de orientação do trabalho docente proposto pelos docentes da linha de pesquisa. Porque para que você saiba isso, você vai ter que ir ao teu programa, você vai ter que analisar o currículo desses docentes para realmente verificar se é coerente o que você está propondo. Porque eu vou mostrar aqui o anexo, ele mostra, olha, é isso, mas para que você realmente tenha clareza e tenha convicção de que aquilo que o professor estuda, você precisa ir até o currículo. Então, a avaliação no teu projeto é de caráter eliminatório, sendo 7 a nota mínima. E aqui, para o candidato de reserva de vagas, a avaliação do projeto é classificatória. Isso vai mudar para quem é reserva de vagas. O arquivo, aí ele vai ressaltar essas informações aqui, elas já foram apresentadas, tá? Inicialmente. Então, não vou colocar, mas eu só destaquei aqui para mostrar para vocês que algumas informações elas vão se repetir. Eles vão reafirmar aquilo que já foi colocado e que pode levar à sua reprovação. As referências de leitura indicadas para a elaboração do anteprojeto de pesquisa estão contidas na bibliografia sugerida para subsidiar a elaboração do anteprojeto de pesquisa. Vai trazer a questão aqui dos recursos. E a segunda etapa da seleção, que é currículo Lattes, memorial descritivo, a defesa do anteprojeto de pesquisa e entrevista. Essa defesa e entrevista, elas são etapas separadas. Elas não... porque alguns editais, eles trazem, você apresenta e em seguida é arguido. Não, aqui serão etapas separadas. Por isso aqui, essa divisão. O currículo será analisado de acordo com os critérios expressos nos baremas. Ele vai ressaltar a questão da candidata mãe, que vai ter essa compensação, quem foi mãe nos últimos 10 anos. E em relação ao memorial descritivo, será analisado quanto à trajetória do candidato, considerando a coerência entre a trajetória profissional e acadêmica e o tema a ser pesquisado, assim como a precisão e correção da linguagem. A defesa do anteprojeto de pesquisa terá duração de até 15 minutos e será realizada em modalidade online, com no mínimo 3 avaliadores pertencentes à comissão da avaliadora respectiva linha de pesquisa. E para a defesa do anteprojeto de pesquisa, os candidatos não poderão fazer uso de nenhum recurso audiovisual. E na defesa do anteprojeto de pesquisa não haverá arguição, ou seja, perguntas sobre o projeto, por parte da comissão avaliadora. Então, você vai apresentar, será avaliado por isso, e aqui há os critérios que é para a defesa. Relevância do objeto e problema de pesquisa, pertinência dos objetivos, interlocução com os referenciais teóricos, adequação teórico-metodológica, coerência entre o texto do anteprojeto e a capacidade argumentativa expressa em sua defesa. Você vai observar no edital, no seu edital, tá? Quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa e quando a gente vai revisar esse projeto de pesquisa para uma submissão, a gente vai olhar para além das instruções para elaboração e dos critérios de avaliação desse projeto de pesquisa. A gente também vai observar aquilo que é pontuado na defesa, na arguição desse projeto. Porque o que você vai prestar é o seu projeto de pesquisa. E você vai ver, como você pode perceber, esses itens, eles se repetem. Então, o meu projeto ele vai ser avaliado por isso, e a defesa também por isso, vai verificar essa coerência, essa consistência e a sua capacidade de comunicar essas informações que já estão no projeto. Então, quando você fizer o seu projeto de pesquisa, que você for concluir, volte aos critérios da elaboração do projeto de pesquisa, aos critérios de defesa e de arguição do projeto de pesquisa, para que você verifique se o seu projeto ele contempla tudo isso que foi pedido, tá? Então, essa revisão ela deve envolver essas fases. Adequação da linguagem à situação comunicativa acadêmica, contemplando precisão, comunicabilidade, consistência e a possibilidade de orientação do trabalho docente propostos pelos docentes da linha de pesquisa. A entrevista terá duração de até 15 minutos, será realizada online, com no mínimo 3 avaliadores pertencentes à comissão de seleção da respectiva linha de pesquisa. E ela trará sobre perfil acadêmico e trajetória profissional, a inserção no campo da educação, a articulação entre a proposta de pesquisa apresentada e os temas de estudo dos docentes da linha de pesquisa, domínio dos aspectos teórico-metodológicos do anteprojeto de pesquisa apresentado pelo candidato em formato escrito e na sessão de defesa, e a avaliação quanto à originalidade do projeto. Então, você está se candidatando para a seleção de mestrado, você vai observar
para a elaboração do seu projeto de pesquisa. Os critérios de avaliação do projeto, da defesa e da entrevista. É isso que você deve observar quando for fazer a revisão final para submeter. Por quê? Ponto importante. Projeto aprovado não é garantia de aprovação na defesa e na entrevista. Porque às vezes você faz um projeto, Oh, mas ei, tá. um aspecto, um trabalho mais técnico, tá? Porque ele segue todas as regras de formatação, ele atendeu ali o que é pedido, mas a defesa e a entrevista, principalmente a entrevista, por ser uma etapa mais subjetiva, você pode não conseguir sustentar a sua proposta. Então, por isso que na elaboração você deve observar todos esses aspectos. Vai trazer aqui em relação aos de Libras, as datas serão disponibilizadas posteriormente. No caso de constatar a viabilização da defesa, por questões técnicas, deverá ser proposta alternativa de contato. E para o mestrado, ao conjunto das avaliações será atribuído uma nota de 0 a 10. Qual é o maior peso aqui? Você vai observar. É o anteprojeto de pesquisa, o memorial e a entrevista. O que é que a gente observa? Muitas vezes, até mesmo uma das principais dificuldades é quando eles olham, mas eu não tenho um currículo. Gente, qual é o peso aqui? É projeto? É o projeto, é a entrevista e o memorial descritivo. Então, o que é que você tem que se concentrar? Se você não tem um bom currículo, que é a preocupação de muitos, você precisa focar em fazer um bom projeto de pesquisa. É o projeto de pesquisa, a entrevista e o memorial que vão colocar você dentro das vagas. E outro ponto, mas é porque uma que é mais tem mais peso que a outra que eu vou é, diminuir as outras, negligenciar, não. Você precisa se preparar de igual modo para todas. Então, o que você puder para melhorar o seu currículo, você vai atrás, tá? Porque há meios de até o dia 7 de abril você melhorar o seu currículo significativamente. Então, as outras etapas, todas as etapas são importantes, porque o seu desempenho em cada uma dessas etapas é que vai te colocar dentro das vagas para que você seja aprovado e classificado. Aí vai trazer aqui para o doutorado as notas da classificação dos resultados. Então, no sistema de ampla concorrência, serão aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7, sendo selecionados para ingresso os de nota mais alta por linha de pesquisa, no caso do mestrado. Então, é um conjunto. Então, muitas vezes a gente foca só projeto, 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 mas é um conjunto. Você, às vezes, tirar uma excelente nota no projeto, mas não fazer uma boa defesa, vai prejudicar você na sua colocação final. Então, até que o último resultado saia, tem que manter o mesmo nível de desempenho. Pense dessa forma. E aí, os suplentes, né, caso você não venha a ser aprovado, mas não classificado dentro das vagas, ficarão em uma lista de espera, podendo ser chamados em caso de desistência do titular em caso de abertura de nova vaga, ao longo do período de vigência do edital. Aqui, os demais aprovados permanecerão como suplentes, classificados por orientador, no caso do doutorado, e por linha de pesquisa, no caso de mestrado, e podem ser chamados ao longo do período de vigência deste edital, caso haja impedimento ou desistência dos selecionados a critério do programa. Vai trazer a modalidade de reserva de vagas, porque no caso da reserva de vagas, a nota final é igual ou superior a 3, tá? Então, para quem é ampla concorrência, é 7. E para quem é reserva de vagas, a nota é 3. E em caso de desempate, se necessário, será considerado aprovado o candidato que tiver a nota mais alta na defesa do projeto de pesquisa, tá? Em persistindo o empate, serão, como critério de desempate, as notas mais altas no currículo, anteprojeto de pesquisa, entrevista, memorial descritivo. E persistindo o empate, será aprovado o candidato de maior idade. Então, a gente vê aqui que, a longo prazo, todas as etapas elas vão interferir na sua colocação. Em caso de inexistência, insuficiência ou não aprovação do processo seletivo de número de candidatos do sistema de reserva de vagas, previsto neste edital, as vagas serão redistribuídas para candidatos inscritos no sistema de ampla concorrência na mesma linha de pesquisa, no caso da seleção para o mestrado. E o programa, ele reserva-se o direito de não preencher todas as vagas. Nós temos 60 vagas neste edital. Ele é obrigado a preencher todas? Não. Se de repente ele só aprovar 30, ok, gente. É as regras do edital, tá? Então, ele não tem essa obrigação em relação aqui aos recursos do ingresso. Tão logo o ingresso ele vai trazer aqui os procedimentos, tão logo você seja aprovado, que o candidato selecionado deve entrar em contato com o orientador designado para planejar a matrícula nas atividades acadêmicas do primeiro semestre do curso, que é o 2025.2. A solicitação de matrícula vai ser realizada pelo portal do aluno e a efetivação da matrícula está condicionada à apresentação do diploma original à secretaria do programa, em data a ser informada,
para aqueles aprovados no mestrado, será exigido o diploma do curso de graduação. Não é permitido o adiamento da matrícula. E aí ele vai também aqui ressaltar em relação à questão das bolsas, que há sim a possibilidade, mas não há essa, não quer dizer que todos terão, tá? E há prioridade para o sistema de reserva de vagas. Aqui a gente tem um calendário, então vai até o dia 7 de abril. A isenção, aqui o pedido até o dia 30 de março, tá? Então, dia 6 de abril, programas para sua inscrição, dia 6 de abril, tá? Aqui é um processo, os processos seletivos, de maneira geral, esses são processos seletivos extensos. Então, aqui a gente vai se estender o resultado final aqui em junho, tá? Então, inicia-se agora, né? Está em andamento até a final é junho. Então, é um processo que ele é relativamente curto, apesar das várias etapas, tá? Então, já finaliza agora em abril e em junho. Então, 2 meses já você já vai passar todo o processo. Então, é um processo rápido. E aqui é o mestrado, quadro de vagas oferecidas por linha de pesquisa. Então, aqui vai ter a linha de pesquisa, e aqui a gente tem os professores. Então, para que a disputa das vagas do mestrado, elas serão por linha de pesquisa. Então, aqui temos a ampla concorrência e a reserva de vagas para o mestrado acadêmico. Então, são estes os professores que estão ofertando vagas. E aí, mas só que aqui, eu olho uma linha de pesquisa, eu olho um professor, eu consigo saber o que que eu estou fazendo nesse projeto de pesquisa? Não dá para saber. Então, é o momento que a gente vai no programa, tá? Então, por exemplo, vou abrir aqui o programa, porque não dá para saber, ele não vai trazer essa informação. Então, eu irei aqui, a página do programa, e esse é um programa que ele é muito detalhado, então toda essa parte de apresentação, ele vai trazer a apresentação, os objetivos, perspectivas de evolução e tendências, e tudo isso eu recomendo que você leia, no sentido de estudar, para que você consiga assimilar essas informações para poder levar para a sua entrevista, que é onde serão feitas as perguntas sobre você. E aqui, lá temos a linha de pesquisa, mas aqui é que a gente vai ter a descrição, né, das produções desse corpo docente. Então, se você se interessou por um professor do corpo da linha de pesquisa, você tem que vir até aqui para poder analisar esse currículo. Então, eu vou pegar a professora da primeira linha de pesquisa. Aqui, olha, eu vou pegar porque aqui ele não vai me dizer o que que essa professora estuda. Então, eu vou pegar aqui, professora Beatriz Vargas Donelles, é da linha de pesquisa, aprendizagem e ensino. Porque você olha, eu quero linha de aprendizagem e ensino. Tem duas professoras. Vou fazer um projeto que dê para as duas. Você só vai saber de fato o que você precisa fazer para conseguir escolher o seu tema vindo aqui no programa. Então, aqui temos a professora, ela vai trazer aqui, olha, linha de pesquisa, vai trazer aqui o e-mail dela, o currículo Lattes, que vai ter a descrição do que ela trabalha. Olha só. Os interesses de pesquisa incluem formação de professores, diversidade na aprendizagem de diferentes sistemas simbólicos, aprendizagem da matemática inicial e suas dificuldades em diferentes grupos de criança, incluindo crianças surdas e crianças com TDAH. Aqui, nessa descrição, você vai ter quais são os interesses desse professor para que você consiga fazer esse casamento. É um casamento de interesses. Então, você não vai buscar o seu tema no Google Acadêmico, nenhuma base de dados. Você tem que buscar o seu tema no currículo do orientador que você está, que está dentro da linha de pesquisa oferecendo vagas. Aqui, título do projeto de pesquisa em andamento, o resumo deste projeto. Então, ele traz todo esse detalhamento, mas além disso, não se prenda a isso, você tem que ir o quê? No currículo Lattes. Você tem que fazer isso. Você vai, eu me interesso por tal linha de pesquisa. Quem são os professores? Você vai analisar o currículo desses docentes, tá? Não vou abrir aqui para a gente voltar para o edital. Você vai analisar o currículo desses docentes, verificar o que eles estudam, para que aí você consiga identificar se você tem afinidade. Então, qual é o projeto dela atual? Precursores de desempenho matemático nas séries iniciais 2, novos problemas e aportes teóricos contemporâneos. E lembrando, até que ele vai trazer essa questão do orientador, que o que você vai propor, ele precisa ser uma extensão das pesquisas dos docentes. Você não pode propor algo que seja alheio ao que o professor pesquisa, porque precisa ter essa coerência. A coerência entre o que você quer pesquisar e entre o que é pesquisado pelos docentes do programa. Então, você tem que selecionou a linha de pesquisa,
Você vem aqui até o programa em corpo docente, vai analisar, olha, aqui clicando, você já abre a página aqui e você vai ver as orientações dele. O que que ele está orientando? Quais são os projetos? É isso aí que vai te ajudar a definir o seu tema. Um tema que seja coerente, um tema que não seja já alheio ao que ele quer pesquisar, porque você pode fazer o projeto mais perfeito do mundo, mas se for para a professora Beatriz, ela não me interessa. Acabou, não tem perfeição que resista à falta de coerência, tá? Então, pensa assim, eu tenho que fazer um casamento. Então, o casamento tem que ter essa comunicação alinhada. E é isso que você deve buscar. De que forma, dentro desse estudo que está sendo realizado pela professora, eu posso somar, eu posso contribuir, ou buscar lacunas a partir desse tema que está sendo trabalhado, para que você consiga sustentar, né, o seu projeto desde a etapa de avaliação, na defesa e na entrevista, que é quando vão perguntar sobre isso. Aí vai trazer aqui as demais linhas. Então, para cada um desses professores, olha, então eu quero, eu interesso por arte. Vai analisar o currículo desses 5 professores, tá? E aí eu até recomendaria, para quando tem mais tempo, de você, às vezes a gente olha para uma linha de pesquisa e não, já quero isso daqui. Às vezes a gente vem por experiência, outras experiências. Ah, não, já quero essa. Mas eu recomendo, quando há tempo, e se for possível para você, para que você realmente tome a decisão assertiva, gente, porque a escolha de uma linha de pesquisa, nesse caso aqui, vai definir 2 anos. São 2 anos no mestrado, então vai definir tudo que você vai pesquisar pela frente. Então é interessante que você, às vezes, analise o currículo de todos os docentes. Porque às vezes a gente olha em primeiro momento, eu gosto disso daqui. Mas às vezes, quando você analisa isso daqui, tem mais a ver com o que você quer estudar. Porque aqui a gente olha, educação especial. Só que a professora Beatriz, ela também vai trabalhar com esse público da educação especial, tá? Então, quando há tempo, eu recomendo que você analise o currículo de todos os docentes, tá? Sem ter essa preferência por linha de pesquisa, para que realmente você tenha essa visão do programa e aí você consiga escolher o seu orientador e depois escolher a linha. Eu recomendo esse processo inverso, tá? Porque às vezes a gente olha isso daqui, não, eu quero isso daqui e acabou. E ignora todos os outros. E aí, às vezes, você está perdendo a oportunidade de encontrar o que você tenha mais afinidade. Porque pensa assim, eu vou passar 2 anos estudando sobre isso. E até mesmo vai facilitar quando você for escrever, quando você tem mais afinidade pelo tema que você escolheu, tá? Então, a minha recomendação seria o quê? Analisar o currículo de todos os docentes, independente de linha de pesquisa, escolher o orientador e depois escolher a linha de pesquisa. Porque o que vai definir o que você vai pesquisar é o que o professor pesquisa. Então, eles já trazem um detalhamento, eles vão trazer os projetos recentes, eles trazem um resumo. E é aí que você vai escolher, vai encontrar o gancho, tá? Para conseguir desenvolver sua pesquisa e fazer esse casamento de interesses. Então, vai trazer aqui, são muitas, como são várias vagas, né? Aqui, ampla concorrência, 38, reserva de vagas 26, que dá o total de 64. Então, são muitas vagas, tá? Aqui, ela vai trazer aqui a descrição já para o doutorado. E aqui, ele vai trazer as referências para a linha de pesquisa. Então, para cada uma das linhas de pesquisa, ele vai trazer aqui as indicações. Então, qual é a prioridade nas referências que você vai usar? São as indicadas. Elas são prioridades. Então, elas já estão vinculadas à linha de pesquisa. Nem todas talvez seja possível de aproveitar, tá, gente? Porque a depender do tema que você está trabalhando, você não vai conseguir usar todas essas referências, porque às vezes fogem, tá? Mas aí você vai priorizar, ver aquelas que vai ler, para ver qual que tem relação com o que você está estudando, para que aí assim você possa incorporar ao seu estudo, porque isso será avaliado, tá? Então, um dos primeiros pontos que eles vão observar, ela usou, ela seguiu as orientações desse edital, e pensem também que é uma vantagem, porque ele já dá essas indicações. Às vezes a gente tem que buscar tanto para conseguir encontrar materiais. Olha, gente, aqui do estado do Ceará, da UES, Federal do Paraná. Então, porque aqui não são apenas referências do programa, mas ele vai trazer artigos de outras universidades, então é bem ampla. Algumas linhas vocês vão ver que tem muito mais estudos. Olha, educação, sexualidade. Olha a quantidade de trabalhos. Então, algumas têm menos, mas dividido por linha aqui, artigos, e-books, dossiês. E aqui é a ficha de inscrição da primeira etapa, que você tem que indicar a linha de pesquisa e atentar a isso. Olha, orientador é só para o doutorado,
tá certo? E um outro ponto, no caso do mestrado, como é por linha de pesquisa. Você tem que analisar os dois e até mesmo buscar pontos em comum. Porque às vezes a gente tem dois professores, mas eles trabalham temas completamente diferentes. Então você tem que encontrar um ponto em comum. Porque na sua banca, esses professores estarão. Então você tem dois professores. Então você tem que encontrar um ponto que relacione eles. Porque não é porque eles estão na mesma linha de pesquisa que eles vão trabalhar temas similares. Às vezes os temas destoam pela ementa da linha de pesquisa, por essa abrangência da linha de pesquisa. E aqui, e aqui, por exemplo, essa linha de pesquisa, ela não se resume a isso, a um título. A linha de pesquisa, ela não se resume a isso. Por exemplo, nesse programa aqui, olha, pesquisa, a gente vai ter eixos e linhas. Então, a gente vai ter o eixo temático e as linhas de pesquisa. Então, vou pegar aquele primeiro exemplo, que é o do caso da professora Beatriz Vargas Dornelles. Então, você vê um título de linha de pesquisa, não acabou por aí. O edital, ele é um guia, mas essas informações complementares você precisa ir buscar. Então, a linha de pesquisa aprendizagem e ensino, ela está dentro do eixo temático, conhecimento, subjetividade e práticas educacionais. E aí, dentro dessa linha de pesquisa, vai dizer o que que ela estuda: ensino, desenvolvimento cognitivo, processos de aprendizagem e formação docente, ocupando tanto o papel da educação e desenvolvimento humano, como dos processos de singularização na educação e na cultura da saúde. Aprofunda as interfaces de produção de conhecimento educacional, aspectos epistemológicos, culturais, escolares das tecnologias de informação e comunicação, contempla ainda o estudo das pedagogias do corpo e saúde. E estes aqui são os professores vinculados a esta ementa. Esta aqui é a ementa da linha de pesquisa. Então, a gente olha lá o quadro, não, a linha de pesquisa, eu vou analisar o currículo, mas também é interessante até mesmo para que você fundamente as suas falas e consiga criar essa relação quando você for para a sua entrevista, é conhecer a ementa da linha de pesquisa, o que que a linha de pesquisa estuda. Porque então, você também vai entender essa dimensão, porque a gente tem um programa, esse programa aqui ele vai se dividir em eixos temáticos. Dentro de cada eixo temático, a gente vai ter linhas de pesquisa, e dentro de cada linha de pesquisa, a gente vai ter a relação de professores. Então, aqui, coordenador da linha de pesquisa, Rodrigo Lages. Aí, as temáticas individuais. O que que a professora Beatriz Vargas Dornelles estuda? Psicopedagogia e educação. O que que a professora doutora Helena? Leitura, aprendizagem da leitura. Então, há toda essa separação. Ele é muito esquematizado. E isso facilita, tá? Quando você pode até criar um mapa mental. E é este processo aqui que você tá, você, independente do edital, você tem que fazer. Você não pode pegar um edital, que esse edital aqui, ele dá atrás do NETS. Mas tem edital que é 7 páginas? Não, acabou? Não. Você tem que ir até o programa, você tem que fazer essa busca. E essas informações que eu estou trazendo assim, ela tem em qualquer programa. Em qualquer programa você vai encontrar o corpo docente, você vai buscar o currículo Lattes, vai ter a linha de pesquisa, a ementa da linha de pesquisa. Então, todo esse processo, independente do seu edital, você tem que fazer isso. Se realmente você quer elaborar um projeto de pesquisa que seja consistente, que seja coerente, e também você ir já preparado no sentido de conhecer o programa, o que é que ele estuda, como é que ocorre essa divisão, quais são os professores da linha, porque há perguntas também em uma entrevista que são feitas sobre isso, sobre o programa. Então, se você precisa dessa base, tá? E não se prender unicamente ao edital. Então, todo momento aqui, a gente tem que sair do edital para realmente visualizar a dinâmica desse programa. E é isso que você tem que fazer, independente do edital. E aqui ele vai trazer o anteprojeto em nível de mestrado, já ressalto, não deve apresentar capa, gente. Então, vocês vão observar que um projeto de pesquisa, ele vai seguir, né? A maioria, não todos, eles vão seguir a regra da BNT. Mas a estrutura ela muda completamente de um edital para outro. E o que que a gente vai seguir? O que que o edital pede? Então ele não me pede capa, eu vou esquecer que existe capa nessa vida, tá bom? Então qual é a fonte? É Times New Roman. Qual é o tamanho da fonte? É 12, espaçamento entre linhas 1,5, justificado, folha A4, as margens ele vai dizer, para citações diretas e indiretas e disposição das referências feitas no corpo do texto na bibliografia. O candidato deve seguir as regras da ABNT. Na área da educação, eu vejo que é muito comum o uso de citações diretas, né? Que é aquele copiou, colou, né? Tal e qual da fonte. Mas, vejam só, é um projeto de 8 a 10 linhas. É um projeto curto. Se você abusa do uso de citações diretas, você fica sem espaço de fala. Então, eles não vão saber, será que ela realmente conseguiu interpretar? Será que ela sabe realmente trazer essas informações? Então, tem que usar a citação direta com muito cuidado. Não é proibido, mas é ter cautela. Então, eu tenho 10 páginas para escrever um projeto. Se eu encho ele de citação direta,
já vai te prejudicar porque eles querem ver você, como que você apresenta as informações. Ele ressalta novamente, tá? É a terceira vez que aparece aqui em relação às marcas de autoria que não pode ter. Vai ressaltar novamente quais são essas marcas de autoria e a não observância as instruções de formatação sobre fonte, tamanho de fonte, espaçamento, resultará na não homologação. Né, gente? Às vezes, nossa, eu odeio BNT. Não, assim, alunos, né, falam assim, nossa, eu nem sei formatar um trabalho. Mas se não estiver formatado de acordo, minha gente, vocês vão ter. Pode resultar na eliminação. Porque às vezes a gente se preocupa muito com o conteúdo. Ah, eu tenho que ler esses materiais, eu tenho que escrever. E no processo de revisão final, do fechamento, é a formatação, gente. De você observar cada uma dessas margens, porque é os detalhes. E neste edital, mais do que nunca, e esses ensinamentos vocês vão levar para o seu edital, ainda que não seja esse, são os detalhes que reprovam. Então, já teve aluna que ela reprovou porque a quantidade de páginas do projeto. Então, ela reprovou por conta da quantidade de páginas que ultrapassou, elimina. Então, ele deixa claro: você tem a não observância às instruções de formatação sobre fonte, tamanho da fonte, espaçamento, margem e tamanho da página do teu projeto, resulta da não homologação. Então, passou uma página, gente, pode esquecer. Sinto muito, você vai ser reprovado. As informações relevantes a serem apressadas no projeto sem caráter de obrigatoriedade. Então, até esqueçam isso aqui, porque é praticamente obrigatório, porque eles vão avaliar isso. Então, vai trazer aqui toda a descrição, tá? Apresentação do tema de pesquisa e justificativa, tem que seguir de acordo com a norma da ABNT, articulação com a literatura, tá? Pertinente, o tema de pesquisa que pretende desenvolver ao longo do projeto, ao longo do mestrado, tá? Os objetivos, então fazer essa divisão objetivo geral ou objetivos específicos, pode ser escrito em itens ou em forma de parágrafo. Aproximações teórico-metodológicas, o candidato pode apresentar os conceitos ou autores que se articulam à proposta de pesquisa. É importante não apenas indicar os elementos. Ah, minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, acabou. Não, ele quer contextualização, ele quer conceito, e aí depois você pode voltar até a indicação das obras na linha de pesquisa para que você consiga selecionar até trabalhos para poder inserir aqui. Mas principalmente desenvolver textualmente aspectos explicativos, dando atenção à pertinência que esses aspectos têm no conjunto da proposta. Recomenda-se incluir a bibliografia indicada pela linha de pesquisa neste edital de processo seletivo, restringindo-se apenas ao que diretamente tem relação com a proposta. Tem 20 referências. Eu vou conseguir usar todas no meu tema, no meu projeto? Não, gente. Você vai ver aquilo que é pertinente para que você possa inserir. E a acrescida de outros trabalhos que sejam importantes para o tema e abordagem específicas. Ao candidato pode esboçar os procedimentos metodológicos que pretende seguir para efetivo desenvolvimento da pesquisa. E isso deve se articular a explicitação dos principais referenciais teóricos metodológicos que sustentam essa abordagem investigativa ou metodologia específica. É importante que o texto tenha coesão, a menção aos autores e as citações devem ser indicadas de acordo com a norma BNT. Outro ponto. Lene, como é que eu sei qual a metodologia que eu vou fazer no projeto de pesquisa? Adivinha? Orientador. Os professores da linha de pesquisa é que vão definir a metodologia. Então, muitas vezes eu não me aprofundo tanto em metodologia, em falar da metodologia de projeto de pesquisa. Por quê? Você foi lá no currículo, você viu o que que esse professor pesquisa, você escolheu o seu tema, você vai ver quais os estudos, as dissertações que ele já orientou, artigos mais recentes, você vai ver qual o método que ele utiliza, quais são os autores que ele adota. E são esses autores que você tem que incorporar aqui. Então, veja só, você vai concorrer por linha de pesquisa. Então, vai importar para você, para escolher a sua metodologia, a metodologia que o professor usa, é o autor que ele usa. Porque são esses professores, tá? Você vai observar nos professores que estão na sua linha de pesquisa, quais são os autores que eles adotam, quais são os tipos de estudo que eles realizam, porque a sua metodologia ela precisa ser definida a partir disso. Então, não vou te dizer, tem que ser uma pesquisa quant, tem que ser uma pesquisação, tem que ser uma pesquisa de intervenção. Não. Você vai olhar para as orientações desses professores, qual é o método que ele adota, quais são os autores que ele utiliza para que você possa inserir na sua pesquisa. Tanto que vocês observem que no doutorado deve ter feito isso. É por orientador. Então, o que vai definir isso é o orientador, é o que ele estuda, é o método que ele realiza.
porque precisa ter também essa coerência. Então, se foge ao que o professor já pesquisa, você, por exemplo, propor na etnografia, o professor só faz pesquisação, já vai causar um divórcio. E as referências bibliográficas, espera-se que o candidato liste, respeitando regras da BNT, os trabalhos citados ao longo do anteprojeto. E aqui dentro do próprio programa, você pode buscar, tá? Por um manual, alguns programas eles vão trazer essa indicação do manual, tá? Para que você consiga formatar. E lembrando que a não obediência reprova, tá? Então os detalhes importam mais do que nunca. Aqui o pronto é projeto no nível de doutorado. Então ele já vai se estender mais um pouco. Que a gente tem um memorial também, que deve ser enviado no ato da inscrição. E deve necessariamente se apresentar seguindo as seguintes orientações de diagramação. Times 12 segue as mesmas regras de formatação do projeto de pesquisa, mas muda a quantidade de páginas, tá? Porque é de 5 a 8. Informações relevantes a serem apresentadas no memorial, sem caráter de obrigatoriedade. Experiências profissionais e acadêmicas. Perspectivas futuras, razões da escolha pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a linha de pesquisa. Então, onde é que você vai descobrir isso aqui? Minha gente, por que que eu quero programa? Não, porque eu quero fazer o mestrado, porque eu quero uma bolsa, porque eu quero ascensão salarial. Onde é que a gente vai acessar isso daqui? E que para que você construa isso aqui? Novamente, onde, gente? No programa. Novamente no programa, você pode começar aqui para que você construa isso no seu memorial e que tenha esse alinhamento, principalmente porque é uma seção do memorial. Então, tem que estar muito claro e ser coerente com os objetivos do programa. Então, para que você construa esse memorial, você vai precisar mais do que nunca ler isto aqui. Perspectivas de evolução e tendências, proposta pedagógica, porque você pode, inclusive, citar isto aqui como motivo para a escolha do programa. Por que que você escolheu esse programa? Então, para que você consiga fazer isso, você precisa voltar aqui ao programa, tá? E fazer este estudo. Referências, então, ele espera que o candidato liste, respeitando as regras da BNT, os trabalhos citados ao longo do memorial descritivo. Por exemplo, caso você cite algum artigo que você publicou, algum resumo de um evento científico publicado em anais, aqui, olha. Porque ele pede, sugere que o candidato destaque 5 experiências ou produções que considera mais importantes na sua trajetória. Então, aquilo que você citar, ele pede para que você apresente nas referências. E aqui a gente tem os baremas para avaliação do currículo. Então, gente, é possível você melhorar o seu currículo, você aumentar a sua pontuação até o dia 7 de abril. Primeiro, curso de extensão e aperfeiçoamento. No mínimo 60 horas, máximo de 2 cursos. Já é 0,3 pontos a unidade. E aqui o máximo é 3 pontos. Então, por exemplo, tem o Ava MEC, tá? Então, tem várias plataformas de cursos gratuitos que você consegue, como ele não limita a quantidade por item, que você pode, de repente, fazer 3 pontos só nesse item aqui. É possível, tá? Então, aqui eu listei, eu selecionei, eu destaquei aqueles que é possível de você conseguir até o dia 6 de abril, tá bom? Então, os cursos, tá? Para você ir atrás desses 3 pontos. Palestra, assessoria, tutoria e outras atividades no campo da educação. Então, na área da educação, eu vejo que isso aqui até os professores, eles fazem muitas atividades. Então, de repente, você reúne os pais e você faz uma palestra e você pega uma declaração com a diretora. E aí, para validar, né, em outro nível, até maior, com a Secretaria de Saúde. Olha, eu fiz uma palestra para tal dia, para tantas pessoas, para os pais. E aí, aí você leva a declaração, tá? E você valida. Porque ele não especifica, ele não limita. Então, você olha, 0,2 para atividade. Total de pontos. Você consegue fazer mais 3 pontos até o dia 6 de abril. Vou colocar dia 6, tá? Para a gente não trabalhar o último dia. Então, as palestras, outras atividades no campo da educação. E aí, não, Lene, mas eu tenho dúvida. Então, este item aqui, outras atividades, seria uma que eu enviaria o e-mail e perguntaria quais são outras atividades que você considera? Perguntaria por e-mail. Mais palestras, olha só. Eu investiria em palestras, faria uma palestra todo dia para os alunos, para os professores, para os pais, e depois pegaria a declaração, né, com a diretora, com carimbo, para garantir mais 3 pontos, tá? Porque é o peso maior? Não, gente, mas todo ponto importa. Então, quanto maior você investir em todas as etapas, melhor a sua colocação. Então, maior também, né, para quem tem interesse de bolsa, de você conseguir uma bolsa, tá? Então, de você não ficar preocupada, mas são poucas bolsas, mas se você fica numa boa colocação, é mais fácil de você conseguir uma bolsa. Produção artística, faz uma peça de teatro com os alunos, pega uma declaração, já valida. Material didático instrucional, entre outros. Folder, vídeos, tá?
E aí também especificar, porque eu estou considerando o documento da CAP sobre produtos técnicos, mas ele não especifica, ele não limita, ele não restringe. Então, material didático, um folder, faz uma cartilha, valida com a diretora ou com as próprias secretárias de educação, tá? Para que você consiga material didático e instrumental e outros tipos de produção bibliográfica, tá? Que também é o caso de você investigar e se informar diretamente com o programa para que você possa usar. Então, vejam só que ele traz várias possibilidades e que são pontuadas no currículo. E várias delas você consegue pela sua própria experiência. Embora que tenha a produção científica, mas há outros itens aqui que você consegue fazer na sua própria prática. E aqui, grupo participação em projetos, tá? Projetos sociais, projetos de extensão, projetos de pesquisa. E aí tem toda a pontuação, e aí vem a separação aqui que há para o currículo de doutorado. E a experiência docente e profissional, docência na educação básica, docência em outros níveis. Mas aqui eu destaquei, tá? Que é a questão do doutorado. Mas há várias possibilidades de você ter uma boa nota no currículo com as suas próprias experiências. Então, o modelo aqui, no caso, sobre o processo de transição, que é para a travesti, se eu não me engano, requerimento de recurso, e a composição das comissões de seleção por linha de pesquisa, então aprendizagem e ensino. A gente viu lá no programa que são vários professores. E aqui tem a relação desses professores que provavelmente estarão avaliando você, avaliando seu projeto, avaliando sua arguição. E aqui orientações e normas para concessão de isenção, então ainda está aberta. E aqui requerimento da taxa de inscrição para os cursos de mestrado e de doutorado. Então, né? Então são muitos detalhes, são muitas informações. Esse edital, mais do que nunca, ele foca nisso, né? De você nos detalhes em relação a a sua para aprovação. Então, até mesmo a formatação pode eliminar. Então, aqui considerando tudo que eu coloquei, quais são as dúvidas? Conseguiram visualizar? Conseguiram entender? Ou deixou mais confuso? Me contem aqui nos comentários.